Salve galera, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Vamos aí para mais uma aula, continuando nossos estudos aqui em trabalho. Na aula anterior nós entendemos mais ou menos a ideia de trabalho e agora nós vamos linkar o trabalho com a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. E eu vou deixar um asterisco aqui na energia potencial elástica, que a gente vai entender a ideia, mas não vamos calcular isso porque isso aqui só vai ser possível quando vocês estiverem na graduação e eu vou explicar por que aqui, só para vocês terem uma ideia, tá bom? Mas é interessante vocês verem porque isso vai deixar mais fixo na mente de vocês, até mesmo para vocês compreenderem a gravitacional, que é o que sempre cai em prova, certo? A ideia é a seguinte, nós vimos que o trabalho é dado por força vezes o deslocamento, certo? E que o trabalho ele vai mudar a nossa energia cinética, correto? Então, se eu pego um objeto, no exemplo anterior, da aula anterior, o objeto ele ia aqui no plano, certo? E aí uma pessoa parava ele. Agora, se eu pego um objeto e jogo ele para cima, ele sai da minha mão com uma certa velocidade. Tá aqui, ó. Uma velocidade, sei lá, de 10, 20 metros por segundo. Correto? Eu pego um objeto e jogo ele para cima com uma velocidade de 20 metros por segundo. E assim que ele sai da minha mão, ele vai subindo e vai perdendo velocidade. Bem, se ele está perdendo velocidade, o que a gente pode afirmar com toda certeza é que está acontecendo um trabalho. Por quê? O trabalho muda a energia cinética, mudando a velocidade do objeto. Se a velocidade do objeto está mudando, é porque está acontecendo um trabalho. Lembrando, Jacques, você disse que a aceleração é que muda a velocidade. De fato, se você observar, dentro do trabalho tem uma força. E a força, dentro da força, a força é igual a massa vezes a aceleração. Tem aceleração. Logo, o trabalho tem aceleração que muda a velocidade. É uma coisa que leva a outra, tá? É uma árvore, é um galho puxando outro galho, que puxa outro galho e por aí vai. Então, se a velocidade muda, eu tenho mudança de energia cinética, portanto, eu tenho a presença de trabalho, ok? No exemplo anterior, o bloco vinha na direção de um rapaz e esse rapaz parava o bloco usando sua força, o que é perfeitamente fácil de entender uma pessoa fazendo força e um objeto parando. Agora, quando eu jogo o objeto para cima, ele também vai perdendo velocidade. E aí fica o seguinte questionamento. Quem está fazendo esse objeto parar? Que força está fazendo esse objeto parar? Porque, na verdade, eu não preciso de quem. Eu preciso da força. No exemplo da aula anterior, tinha um rapaz fazendo a força. Mas precisa ser ele? Precisa ter alguém ali? Não, só precisa existir uma força. Ok? E força nem sempre precisa de uma pessoa. Eu tenho, por exemplo, uma mola. Uma caixa vindo na direção de uma mola, quando ele encostar na mola, a mola vai começar a ser comprimida, mas a caixa também vai parando, certo? E quando eu jogo um objeto para cima, vocês lembram o que eu falei sobre energia potencial? É como se tivesse uma mola entre a Terra e o objeto que sobe. E quanto mais ele sobe, mais essa mola estica até ele finalmente conseguir parar o objeto e puxar de volta. Na verdade, quando a gente joga um objeto para cima, nós não podemos esquecer do que esse objeto ele tem uma força chamada de peso. Está aqui o peso. Como é que se calcula o peso? Peso é massa vezes a gravidade. Certo? Então, digamos que esse objeto está com uma velocidade de 20, certo? A massa dele, que eu vou dar aqui agora, vale 2. Vamos colocar aqui os dados. A massa é igual a 2 kg. O exemplo. E a gravidade vale 10. 10 metros por segundo ao quadrado. A primeira pergunta que eu posso fazer nesse problema todo aqui é: quanto vale o peso do objeto? Peso, massa vezes a gravidade. Então vamos lá. Eu pego a massa vezes a gravidade. O peso é igual a 20. Qual a unidade do peso? Peso é uma força. A unidade é Newton. Beleza. Tá. É muita informação agora, mas tudo vai ficando claro com a prática e fazendo bastante exercício.
A ideia é a seguinte: existe uma força que está apontando para baixo. Quando um objeto vai subindo, essa força que está apontando para baixo é como se ela estivesse parando o objeto. Lembra do rapaz? Tinha uma caixa e tinha um rapaz aqui. Conforme a caixa se aproximava, quando o rapaz encostava na caixa, vou fazer pelo lado de cá, ele ia recuando, correto? Esse recuo, enquanto ele fazia força, era o que fazia o objeto parar. Então, embora a minha bolinha aqui ela vai subindo, é como se ela estivesse sofrendo um recuo, ok? Porque existe uma força para baixo. É como se a força estivesse desde lá, no momento que saiu da minha mão, tentando parar o objeto, mas ele está perdendo um pouquinho, ele sofre um recuo, até finalmente, quando chega aqui na altura máxima, ele para. É exatamente isso que está acontecendo. E como a gente falou, se tem uma força e tem um deslocamento, eu tenho trabalho. Esse é um ponto chave, importante e absurdamente revelador. Por quê? Olha só, vocês lembram como é que se calcula a energia potencial gravitacional? A energia potencial gravitacional é dada por mgh. Só que mg é exatamente o peso. Eu posso pegar aqui, ó, mg, ó, é o peso. Então, a energia potencial gravitacional, ela é o peso vezes a altura. Mas espera aí, o que é a altura? A altura aqui, ó, é o quanto a minha bolinha está, entre aspas, né, recuando mediante uma força que está sendo feita para baixo. A força está sendo feita para baixo, mas o cara estava empurrando a caixa, né, mas ele sofreu um recuo até finalmente conseguir parar a caixa. Então, existe alguém, uma coisa empurrando a esferinha para baixo, tentando tirar a velocidade dela, mas ela sofre um recuo. O H é exatamente, o H aqui de altura é exatamente o deslocamento. Se vocês olharem para isso aqui, ó, peso é uma força. O H é o deslocamento, enquanto a força foi aplicada, né? Se isso aqui é uma força e o H é deslocamento, a energia potencial gravitacional, na verdade, ela é o mesmo que o trabalho. E isso é sensacional. Por quê? Eu estou falando para vocês o seguinte, a gente aprendeu sobre energia potencial gravitacional. Por que a gente aprendeu especificamente dela? Porque ela é muito importante. Existem poucas energias potenciais na natureza, tá? Existe a gravitacional, a elástica, a elétrica e você vai chegar vai fazer sua faculdade, vai fazer seu mestrado, seu doutorado e pode ser que você não veja outras, porque basicamente essas são as principais. Mas o trabalho, a definição de trabalho aqui, força vezes distância, é para qualquer situação de força. Por exemplo, um rapaz fazendo força, ele realiza trabalho, ok? Um motor de um carro mudando a velocidade do objeto, ele realiza trabalho. Ou seja, trabalho é para qualquer força. Qualquer força, eu posso calcular o trabalho. Ou seja, usando qualquer força, eu mudo a energia cinética do objeto. Mas, se essa força aqui for a força peso, que é esse caso aqui de um objeto subindo, ó, tem uma força para baixo chamada peso, que é o que faz o objeto parar enquanto ele sobe. Se essa força aqui for a força peso, a distância essencialmente vai ser na vertical, né? Porque a força peso só ocorre na vertical, certo? A distância vai ser a altura. E nesse caso, o trabalho é exatamente a energia potencial gravitacional. Isso é revelador. Por quê? Muitas das vezes os alunos aprendem trabalho, energia potencial, como se fossem duas coisas diferentes, mas não são, tá? De fato, energia potencial, que a gente dá esse nome especial para energia, é porque a força-peso tem a ver com a natureza, não é qualquer força e tudo mais, e a gente chama de energia potencial gravitacional. Agora, o trabalho já é mais genérica, para qualquer força. E por que essa relação é tão íntima? Lembra que eu falei para vocês que o trabalho ele muda a energia cinética?
não está aqui, eu não escrevi ainda, ele muda a energia cinética? Essa mudança na energia cinética ocorre quando eu jogo um objeto para cima. O que acontece com a energia cinética no ponto mais alto? Ela vai para zero, né? E a energia potencial gravitacional? Vai para máxima, correto? Então existe essa relação que, note, que eu preciso fazer um trabalho, certo? Para tirar toda a energia. Só que quando eu faço esse trabalho para tirar toda essa energia, automaticamente a potencial sobe, certo? E é exatamente isso que está acontecendo. A energia potencial gravitacional que eu calculo, ela vai ter exatamente o mesmo valor de um trabalho feito pela força-peso. Tem que ter, né? Na verdade, só vai ter uma questão aí do sinal e tal, porque o trabalho, à medida que o meu objeto sobe, o meu trabalho, nesse caso aqui, vai ser negativo. Isso é um ponto importante também. A energia cinética nunca é negativa. É só você olhar para a fórmula, que não tem como. Energia cinética é massa vezes velocidade, velocidade ao quadrado, dividido por 2. A massa tem que ser um valor positivo, não existe massa negativa, né? A velocidade, não importa ser positiva ou negativa, pelo fato de estar ao quadrado, vai sempre dar positivo. A energia cinética ela é sempre positiva, certo? Mas o trabalho, isso é um ponto importante. O trabalho, ele muda a energia cinética. E o trabalho ele pode ser tanto positivo quanto negativo, certo? Porque se o trabalho for positivo, quer dizer que a força está fazendo o objeto ganhar mais velocidade. Note, o trabalho tem uma força. Quer dizer que a força está fazendo o objeto ganhar mais velocidade. Agora, se o trabalho for negativo, na verdade o objeto está vindo com velocidade e você está tentando parar ele. Porque um trabalho negativo é uma diminuição da energia cinética. O trabalho positivo é um aumento da energia cinética, certo? Então, a energia cinética nunca pode ser negativa, certo? Mas o trabalho pode ser positivo ou negativo. Agora, se eu tenho uma energia cinética de 50, eu posso fazer um trabalho de menos 60? Não posso. Não tem como. Eu tiro 50, quando a energia cinética chegar a zero, o trabalho também encerra. Não tem como. Correto? Agora, eu tenho um objeto com uma energia cinética de 20, eu posso fazer um trabalho de 100. Isso aqui. Porque vai ser 100 mais 20, 120. Esse objeto vai ganhar mais energia. Então, isso é um ponto importante. Existe essa conexão entre o trabalho, a energia cinética e o fato do trabalho ser positivo e negativo. Agora, note que quando eu jogo meu objeto para cima, o que vai acontecendo com ele? Ele vai perdendo velocidade. Se ele está perdendo velocidade, o trabalho é positivo ou negativo? Nesse caso aqui, se ele está perdendo velocidade, o trabalho é negativo. E aí, quando ele chega lá em cima, que ele perdeu toda a sua velocidade, eu pergunto para vocês, seguindo o nosso exemplo aqui, quanto de energia cinética esse objeto tem? Ele tem uma velocidade de 20 e tem uma massa de 2 kg, correto? Se eu jogar aqui na minha fórmula, 20 ao quadrado vai dar 400, vezes a massa, que é 2, certo? Vai dar 800 dividido por 2, 400. Então, esse objeto aqui subindo, ele tem uma energia cinética de 400 joules. Aí eu pergunto para vocês, quando ele chegar no ponto mais alto, quanto que ele vai ter de energia cinética? 0. Vimos isso há 2 aulas atrás. Quanto que ele vai ter de energia potencial? Se a cinética baixou, a potencial subiu. Se a cinética foi para 0, a potencial foi para 400. Isso tem a ver com a conservação da energia mecânica. Correto? É aquela situação. A energia mecânica é igual a energia cinética mais energia potencial. Correto? Numa situação inicial, quando o objeto estava aqui embaixo, a cinética era 400 e a potencial gravitacional, nesse caso, né, vai ser 0. Por quê? Porque não tem altura quando o objeto está aqui embaixo. Então, a energia mecânica, ela vai ser dada como sendo, energia mecânica é igual a 400 joules. Correto? Agora, quando o objeto está lá em cima, note que eu já determinei o valor da energia mecânica. Quando ele estiver lá em cima, esse valor aqui não pode mudar. Como a minha energia cinética vai ser 0, porque ele parou lá em cima, né, que é quando ele chega a velocidade 0 lá em cima, se esse cara aqui for 0, a potencial vai ter que ser 400. Para manter os 400 aqui da energia mecânica. Agora, vamos fazer toda uma análise aqui. O objeto subindo. A energia cinética
ela é alta aqui embaixo, que o cara tem velocidade, aí a energia cinética vai diminuindo, porque o objeto vai perdendo velocidade. A energia potencial vai aumentando. Ela aumenta até que valor? Até 400. Agora fica a seguinte pergunta. Quanto vale o trabalho nesse caso? Existe uma força ao longo do movimento, não existe? Depois que o objeto sai da minha mão, eu jogo o objeto para o alto. Depois que ele sai da minha mão, minha força não está contando. Mesmo assim, a velocidade dele vai mudando. Quer dizer que existe uma força ali. Essa força realiza trabalho. No caso, que força é essa? É o peso. À medida que o objeto vai subindo, certo? Tem a força, tem um deslocamento, então tem um trabalho. Se minha energia cinética era 400, lá no ponto mais alto, ela foi para 0. Minha energia potencial era 0. Aí no ponto mais alto, ela foi para 400. Pergunta, quanto vale o trabalho? E aí, se você for um cara mais perspicaz, você vai perceber o seguinte. Trabalho é a variação da energia cinética. Ela era 400 e agora é 0. Isso quer dizer que a energia cinética ela diminuiu. Diminuiu quanto? Menos 400. Eu não posso falar 400 direto, porque eu falo assim, ó, o trabalho é 400, quer dizer que é mais 400. Então tem que deixar bem claro que é uma diminuição, então é menos 400. Ela tinha 400, que é quanto teve de trabalho ali? Menos 400, porque ela foi para 0. Quando você calcula o trabalho, ele vai te dar um valor, menos 400. Esse menos 400, ele parece até que a energia potencial gravitacional. Só que a energia potencial gravitacional vai ser positiva. E é isso que o trabalho faz. Ele tira, nesse caso aqui, ele tira da cinética, ok? Como ele é negativo, no caso, né? Um trabalho negativo quer dizer que vai tirar da cinética. Mas se ele tira, ele coloca onde? Se a força for a força-peso, ele coloca na gravitacional. Por isso que a cinética é menos 400 de trabalho e a potencial ela sobe 400. Quem colocou essa energia na potencial? O trabalho. Então, se a gente pensar, sempre que a energia cinética variar, a energia vai para algum lugar, certo? Em alguns casos, a energia ela se perde. Mas assim, a saída de energia cinética é dada pelo trabalho. E em alguns casos, o trabalho vai conduzir essa energia cinética para a energia potencial. Se a sua força for a força peso, note que isso aqui vai dar o mesmo valor, só vai dar diferença no sinal, certo? Por quê? Porque o trabalho, eu não quero entrar em questões muito técnicas aqui, mas o trabalho vai levar em consideração a direção dos vetores e tudo mais. Aqui, nem tanto, tá bom? Mas essa seria a ideia principal, ok? Eu vou deixar para falar na próxima aula sobre a energia potencial elástica e o trabalho, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas é uma aula assim de um conhecimento que vocês não vão aplicar, eu confesso, não no ensino médio, mas é interessante vocês observarem um detalhe importantíssimo, tá? Essa é a minha opinião, embora os livros não abordem dessa maneira. Tá bom? A gente se vê na próxima aula. Valeu!